Mais uma vez de volta, né, Celso? No nosso Lesson Team 7 Day, para mais uma lição nessa semana, né? Isso. Que fala bastante coisa interessante. Mas antes disso, nós temos que falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus vivo. E pedir para Ele nos abençoar nesse momento, não é certo? Pelo poder do Espírito Santo. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por tudo que nos dá. Muito obrigado por estarmos aqui agora, com vida e com saúde, prontos para apresentar mais uma lição. Que essa lição possa vir a tocar no coração de cada um que vier assistir e que também você possa dar-nos sabedoria para poder passar essa lição. Isso que eu te peço, em Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Beleza, antes de mais nada, nosso pequeno merchandise, essa aqui é a lição dos adolescentes. Isso. Você encontra em qualquer loja da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa publicadora oficial da Igreja Adventista, pelo site cpb.com.br. Isso. Além da lição dos adolescentes, eles são adultos, eles são juvenis, primários, livros espirituais, meditações, muito mais conteúdo, né? Conteúdo bom mesmo se você gosta de ficção científica, também tem lá voltado biblicamente, claro, né? Verdade. Tem todos os assuntos que você quiser ler e descobrir mais sobre a palavra de Deus. Se você quiser também estudar a lição dos adolescentes online, você estuda na escolanoa.org, né? E se você quiser uma palavra de esperança e tiver canal de televisão, então a TV Novo Tempo, que é justamente o canal da esperança, fica na Sky, fica qual canal? Na Sky fica no canal 14. Na Oi fica qual canal? Canal 214. Na Claro tem não, né? Na Claro não, mas tem na NET. Na NET tem o canal 184. E também, se você verificar nos seus municípios, seus estados, já tem a Adventista Canal Digital. Canal digital. Aqui em Porto Velho tem o canal... Porto Velho qual é? Canal 45. 45. Aí muda de cidade para cidade. A gente vai sintonia, né? Vai saber de tudo, mas vai zapeando lá que você encontra. Isso. Bem, lição número 12, com o título 3 Reis Diferentes. Texto-chave da semana é o seguinte: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Bem, essa semana vem, como as últimas, vem falando sobre reis, né, diferentes de Judá. Dessa vez vem 3 reis da mesma linhagem e da linhagem do rei Ezequias. Que foi até um bom rei, né? Que fez grandes coisas. Fez reavivamento espiritual, sacerdotes, reformou os templos, tirou os ídolos, idolatria, tudo isso. Tudo isso. Né? Ele deu um up na fé cristã daquela época, né? Uma boa reformada. Aí veio o primeiro rei da sequência aqui. Dessa linhagem, que é o rei Manassés. O rei Manassés, ele começou a reinar quantos anos? Foi 20. Ele começou com 12 e reinou 30 anos. 30, né? 30 anos. E só que é o seguinte, diferente do pai dele, que ele teve um bom exemplo, né? Manassés teve um bom exemplo. Diferente do pai dele, ele deixou de lado as coisas de Deus e fez tudo ao contrário. Voltou à idolatria de novo. Voltou à idolatria, construiu aqueles templos de novo. Fez sacrifícios. Sacrificou os próprios filhos, sabia? Também. No Vale de Inom, fala. Esse pessoal adora fazer isso, né? Você já pensou, larga Deus, começa a sacrificar tudo. Só se distancia de Deus, perde os valores morais, os valores religiosos. Perde nosso. Se a pessoa sacrificar o seu filho que você tanto ama para aplacar a fúria de Deus, a gente tem um Deus que é contra esse tipo de coisa? Aplacar a fúria de nada, né? Tá matando o filho por nada. Agora, Israel, você já pensou, você, em vez de seguir o seu pai que fez um bom caminho, começa, pelo seu livre-arbítrio, fazer más escolhas. Tem aquela história, né? Que o sábio, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros, né? Verdade. Entendeu? E o cara não fez nada. Sabe o que é pior isso? É você passar pro seu filho as coisas erradas que você faz. E outra coisa, que eu não quero, o filho já copia o pai, né? Já copia o pai automaticamente, né? É o exemplo, né? O pai é o exemplo. E aí veio o segundo rei da sequência, que quando Manassés morreu, com 55 anos, se não me engano, veio Amon. Rei Amon, um dos filhos que não foi sacrificado. Mas, se você prestar atenção no nome dele, é em homenagem a Deus Sol. Já é uma má influência, né? Com certeza. Podia ser Miguel. Hein?
Já é uma influência, o nome do cara já diz assim quem ele é. Não, não vou sacrificar meu filho, mais ou menos isso aí que ele falou, né? Mas você vai ser dedicado ao Deus Sol, vou te dar o nome de Amon. É incrível, né, Zé? Como o exemplo, apesar de Manassés ter sido preso, exilado, furaram os olhos dele, ele se arrependeu lá no cativeiro, reconheceu Deus como um Deus vivo, né, o Deus único, mas aí aquela influência que ele teve sobre o filho dele... Já foi. Quando Manassés recobrou a consciência, a sanidade, né? Não tinha mais o que ele fazer. Não tinha como consertar as coisas que ele fez, que ele deixou para trás. A sua herança já estava pronta. Verdade. É por isso que nós devemos muito prestar atenção no que a gente faz, o que a gente fala. Palavras ao vento, como é que é o ditado? Palavras ao vento não se volta atrás. Não volta atrás. Entendeu? E tem muitas coisas que nós devemos prestar atenção. Não só como cristão. Como cristãos temos dever com isso, mas com qualquer pessoa. Cidadão de bem, né? Cidadão de bem, você tem que prestar atenção no que você faz. E Israelson ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho desviará dele. Como é que Amon, vivendo num lar dividido com idolatria. Idolatria, um pouco de Deus e muita idolatria, como é que ele ia ser uma pessoa que fosse temente a Deus? Você já pensou que difícil? Foi cultivado isso na cabeça dele. Foi incutido desde criança, né? Desde criança. E quando Manassés morreu, que morreu nos braços do pai. Pelo menos isso, Pelo né? menos morreu nos braços do pai. Ele foi até citado na linhagem de Jesus, né? O que é bonito é que Deus pode transformar o mais vil pecador quando ele se arrepende, né, Zé? Transforma. Isso é uma esperança para mim e para você, né? Para qualquer um, né? Se o arrependimento for sincero igual de Manassés, mesmo no último momento da vida, Deus o perdoa. Agora, o que não pode acontecer, Zé, também, é que tem gente que diz assim, eu vou deixar para buscar Deus quando tiver 20 anos, 30 anos, depois que eu terminar a faculdade. E se não der tempo? Não der tempo. E aí? Graças a Deus que Manassés teve o seu tempo. Mas Amon não teve. Amon não teve. Manassés fez um monte de coisa ruim. Inclusive, cerrou o profeta Isaías ao meio. O profeta Isaías foi terrível. Que tinha ajudado tanto o seu pai. O seu pai, Ezequias. Entendeu? E aí morreu no final da sua vida nos braços do pai, mas não pôde consertar nada que ele fez em vida. Amon fez pior do que Manassés. Pior, porque ele pegou o auge da maldade do pai dele. E sabe o que você pode olhar assim, por que ele foi tão ruim? Se ele é tão ruim que os próprios os oficiais, os oficiais dele e o povo matou ele em 2 anos. Dois oficiais o mataram. E foi em 2 anos de reinado só. Nossa. 2 anos de reinado não dá fazer nada. Nem conhecer o reino dele, deu pra conhecer. Um dos piores reis de Jerusalém. E foi tanto que o nome dele é passado só. Se for pegar a ler tudinho, o nome dele foi passado na história. Foi passado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vem um filho aí. Vem o filho Josias. Josias, cara. Que... Com quantos anos? 8 anos. Seguiu os passos do pai? Não seguiu. Seguiu os passos do pai do céu. E nem seguiu os passos nem do avô, na fase ruim, nem do pai, né, Zé? Nem do pai. Porque às vezes você tem um determinismo. O que é determinismo? Meu pai era padeiro, eu vou ser padeiro. Meu pai era agricultor, eu vou ser agricultor. Não, amados. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode quebrar a corrente do mal. Você pode escolher o caminho que você quer seguir, né? Josias, com 8 anos de idade, que o pai dele morreu, então ele tornou-se rei. Ele abriu os olhos e disse assim, olha o que o que o vovô fez não foi bom. Eu não vou seguir esse caminho. Que bom, né, Zé? A árvore caiu perto, o fruto caiu perto da árvore. Caiu 1 quilômetro de distância nesse caso, né? Vai Toda a regra tem exceção. Essa exceção para o bem. Essa a gente pode copiar, né, Zé? Essa a gente pode copiar. A gente não pode basear em exceções. Com 8 anos de idade já tinha a opinião dele formada. Falou, não, tá tudo errado. Vamos fazer um novo reavivamento, uma nova reforma e tudo. Começou a acender esperança no povo, Israel. Diz assim, agora Jerusalém pode começar de novo com um rei leal, com um rei fiel, sem ser ímpio, rebelde, longe de Deus. Sabe o que diz a Bíblia, Israelson? Nós estamos aqui, cadê o teu celular aí? Sabe o que é interessante ler? O que está escrito achei para nós aí na tua Bíblia digital, Eclesiastes 12, verso 1, Israelson. Foi o que aconteceu com Josias, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. 12, verso 1. Vamos ver o que está escrito aí, Israel. Se é isso mesmo, se a minha mente não falha do versículo, né? Leia aí. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que dirás,
não tenho prazer neles. Sabe o que que é? Você vai e pega, não começa a buscar Deus. Aí daqui a pouco as coisas começam a ficar ruim, ficar depois difícil. Depois eu faço. Vou me converter depois do casamento, depois do passar na faculdade. Amados, a gente só tem um dia, é hoje. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Claro, amado. Porque ele fala que Deus virá como ladrão. Entendeu? Nós devemos viver nossa vida como se ele viesse daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Mas estar preparados como ele viesse hoje. Agora você viu, aquele rapaz, essa criança com 8 anos, foi iluminado por Deus. Foi iluminado por Deus, totalmente. Ele já tinha um caráter formado e buscou a Deus. Teve um livre-arbítrio. Uma criança hoje de 8 anos não tem a capacidade que Josias teve. De discernimento, né? Discernimento, de ter a opinião dele. Porque tem que lembrar o seguinte, os conselheiros do rei é passado de geração em geração. Certo. O Manassés teve seus conselheiros, provavelmente os conselheiros do seu pai morreram, ele mandou matar provavelmente. Foi contra a opinião dele, e morre. Uhum. Aí veio Amon, ficou pouco tempo, mas pegou os conselheiros do pai que estavam ali também andando na mesma coisa. Seguiu o mesmo caminho, né? E provavelmente passou para o mais novo, foi Josias. Uhum. Josias teve, se você olhar na parte histórica toda, ele teve que ter muito pulso firme e Deus no coração para os próprios conselheiros dele, que provavelmente estavam desvirtuosos, entendeu? Para não cair nessa tentação também. Agora Israel também, eu acho que quando ele viu assim, olha só como é que morreu o vovô, apesar da conversão. Papai morreu pelos oficiais. Ele deve ter pensado, tem algo de errado aí. Nada. Amados, a gente precisa saber quando e discernir o que é puro, o que é santo, o que é errado, o que é luz, o que é treva, né, Zelson? Isso é livre-arbítrio. Zelson, lê para nós aí, tem uma parte da lição que fala lá em quinta-feira, que é interessante, que diz assim, ó, Romanos 12, verso... Não é o 22, não? Não, aquela do Romanos 12, verso 2. Lê pra gente Romanos 12, 2. Tá aqui, ó. Então, ele fala assim, ó, que nós não devemos nos moldar aos padrões do mundo, Israelson. Foi o que os reis fizeram antes. Foi. A gente tem que se moldar, sabe o quê? Em leitura da Bíblia, em estudo da lição da escola sabatina, nas 40 madrugadas, nos trabalhos dia de sábado de levar o evangelho a outras pessoas. Já dá pra gente vamos voltar um pouco mais atrás ainda da lição. O povo de Israel era regido por Deus, mas quis imitar os outros povos porque não tinha um rei humano, um soberano humano. Imitou, tá, Deus, vamos colocar um rei, mas eu escolho o rei, né? Mas foi mudando o pensamento dos reis, foi passando de geração em geração, foi piorando, foi melhorando. Né? Aí vem o rei Josias, novo, criança, 8 anos naquela idade, criança, 20 anos era criança naquela idade. Mas já inspirado por Deus, se permitindo usar. Porque não adianta você conhecer a Bíblia e não se permitir ser usado por Deus, como a gente viu lá. Como é que pode nascer Amon de alguém que estava servindo a Deus e de repente fazer uma escolha ruim e outra? Só gente ruim nasceu uma pessoa boa no meio. Aí, duas gerações. O que vale o livre-arbítrio, Israel. E tipo, mas Manassés ficou bom no finalzinho ali, não alterou em nada o curso da história ali, a ideologia do filho, que já era adulto, entendeu? Tudo isso. A gente deve quebrar. Queria que o pai morresse logo para ele pegar o reino. Porque naquela época era tudo assim, né? Verdade. Quando o pessoal era muito ímpio. Tinha gente que matava toda a descendência, né? Para ficar com o reinado, né? Era o 13º, ele matava os 12 da frente para ser o rei. Já pensou? Só para seguir a sequência. Mas Israel, uma coisa interessante que a gente deve, em Romanos 12, a coisa diz assim, ó, que a gente deve renovar nossa mente, né? Renovar nossa mente para fazer a boa e perfeita vontade de Deus, amado. Né? A história vem falando dos 3 reis e a diferença de caráter deles. De cada um deles. Eu acho que nós temos isso na nossa família, querendo ou não. Né? Às vezes você pode ser um caráter bom, um caráter ruim. Índole, né? Também. Um índole, né? E podemos tirar nossa família e botar entre os nossos amigos também. Nosso trabalho. Nossas fases também. Às vezes a gente tem fase da vida que a gente... Uma montanha russa, você está num momento bom da vida cristã, daqui a pouco você cai e tudo. Mas o livre-arbítrio, a decisão de buscar a Deus... O que ficou bem claro aqui que eu vi, foi que assim... Olha só. Manassés matou Isaías, matou o filho, foi preso e reconheceu a Deus, e Deus deu uma oportunidade para ele.
O arrependimento sincero pode te salvar. Irmão, tem gente que fala assim, esse arrependimento matasse. Meu amigo, arrependimento salva. Salva. Isso é coisa do inimigo, essa conversa de arrependimento mata. Pelo contrário, arrependimento salva. Salva pela eternidade. Para a eternidade. Tem que lembrar que nossa função aqui na Terra é passageira, né? Uhum. A gente tem que deixar de ser prisioneiro das nossas tendências. O papai foi assim, eu tô nessa religião aqui. A religião tá errada, sai da religião, meu amigo. Busca a religião verdadeira. Busca seguir ao Senhor Jesus. Igual, a gente sempre fala nos adolescentes, né? Vim pra igreja porque o papai mandou. Uhum. Você por isso não dá em nada. Não dá em nada. E outra, você tem que fazer as suas escolhas. Ou você quer vir realmente adorar a Deus na igreja, e não adianta nada você ir pra igreja só por obrigação e ficar em casa, dá na mesma. É verdade. Amados, vamos tirar uma lição dessa lição de hoje? A lição é: Deus pode salvar o mais vil pecador. Não deixe para amanhã para buscar salvação. Sabe por quê? Porque Amon se perdeu. Amon totalmente. Totalmente, perdido para sempre. E olha, mas não adianta, não existe quase salvo. Até na história, né? Que o nome dele só dá uma passada ali e já acabou. Não existe quase salvo. Manassés se arrependeu, o nome dele consta na linhagem de Jesus, do Messias. Né? E Josias, o que falar? Foi um bom rei. Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E é o que a gente deve fazer, né, Zé? E foi jovem. Um ponto jovem, importante, né? Que foi criança. Né? Não foi influenciado pelos outros mais velhos. Seguiu o caminho do seu coração que Deus colocou lá. Né? E fez uma repaginada no povo de Israel que melhorou bastante as coisas. E como diz em João 12, Deus deixou o seguinte dito: aos que receberem e crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, Zé? Amém. A gente deve hoje, amados, esquecer o nosso passado, pedir perdão se eu ofendi um colega meu, um amigo, um irmão na igreja, né? Se arrepender dos nossos pecados. Pior que isso é muita verdade, porque muitas vezes o cara vai na igreja por causa de um irmãozinho. O que tem a ver, rapaz? Temos que nos arrepender e ser novas criaturas em Cristo Jesus, né, Zé? Amém. Essa é a nossa lição de hoje. Que vocês possam continuar seguindo a gente no canal do Lesson Team 7 Day. Isso, a próxima lição, né? Vai ser a 13, né? Que já está perto de acabar o 13º, né? Vai tentar fazer alguma coisa diferente aí. Se Deus quiser. E vocês já preparem a lição do próximo trimestre. Tem pra vender já. O pão espiritual. Ok, amados? Que vocês fiquem de bem aí. Deus proteja todos vocês. Feliz sábado. Curte a gente, tá bom? E desde uma boa semana, ok? Tchau. Um abraço, fechamos aqui, tamo junto. Um abraço.